Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Dormi bem, já levantamos, eu e a Leni, tomamos um bom café, fizemos uma caminhada de passeio. E agora eu estou aqui para a gente ir devagarzinho, fechando o livro de Juízes. Eu queria compartilhar com vocês, nessa breve reflexão deste dia, a figura do juiz chamado Sansão, uma figura meio engraçada, uma pessoa que parece que abandonou o Senhor, uma pessoa que deixou a Deus, mas que o livro de Hebreus faz menção dele também, lá em Hebreus 11, e vai dizer que ele fez coisas maravilhosas também, e Juízes vai dizer isso, né? Que Sansão também fez algo maravilhoso. Vai dizer a partir do verso 32 de Hebreus 11, que mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi. Então, Sansão, por mais estranho que ele tenha sido para nós, a gente diria assim, Sansão não foi crente, não serviu a Deus. Eu fico pensando que essa história de servir a Deus e de fazer o que Deus quer, não depende somente de nós, ou melhor, não depende de nós, depende daquele que nos chama. E Deus chamou Sansão. Eu queria caminhar um pouco pela história de Sansão, quem sabe tem alguma coisa a ver com a gente, comigo, com você, porque Deus nos chama, e quando Ele chama, Ele nos capacita. É interessante ver isso daí. A gente tenta fugir de Deus e não consegue. O salmista diz, para onde me irei da tua presença? Salmo 139. Nós vamos encontrar um Moisés que disse, eu não quero, eu não sirvo para defender, para tirar Israel do Egito. O Senhor falou, é você que vai. A gente entende que dos dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, o primogênito era Esaú, então tinha que ser Esaú, mas Deus quis Jacó. E a gente vê que eles eram todos defeituosos, todos cheios de malandragem, mas o Senhor os capacitou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fez muita besteira, mas o Senhor o chamou. E a gente vê isso, Paulo perseguia os cristãos, o Senhor o chamou e falou assim, não, é com você que eu vou trabalhar. E pode ser que Deus também tenha chamado você, e por mais que você lute em querer fugir da presença de Deus, Deus quer trabalhar com você, e Ele trabalha e Ele realiza obras maravilhosas através de você. Então, vamos dar uma olhadinha no livro de Sansão, na história de Sansão. Quando você quiser aprender sobre Sansão, você vai começar a ler o livro de Juízes a partir do capítulo 13 e vai até o final do capítulo 16. Então, capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes vai contar a história desse sujeito chamado Sansão, que fica conhecido por causa de Sansão e Dalila. Ele gostava muito dessa mulher Dalila, uma de suas mulheres. Sansão foi chamado por Deus de uma forma especial. Algo parecido com a história de Jesus. Quando você lê no capítulo 13, quando Deus disse para Manoá e para sua esposa, Manoá, o pai de Sansão, como ele deveria nascer, como ele seria um nazireu de Deus, ou seja, não cortaria o cabelo, não comeria nada que vem da uva, não tomaria vinho, ele seria um nazireu, chama-se nazireu de Deus. E Deus queria, era uma forma que Deus queria mostrar que ele estava sendo santificado, separado para Deus. Deus tinha uma obra especial para fazer através de Sansão. E assim veio Sansão, capítulo 13. Ele foi capacitado por Deus. Deus lhe deu uma força descomunal, uma força para ser vencedor. E a gente sabe que a força de Sansão, fisicamente falando, estava nos seus cabelos.
e ele não poderia cortar o cabelo, na sua cabeça não poderia passar navalha. Ali estava o segredo de Sansão. E a gente percebe que o mundo, as pessoas que cercavam Sansão, principalmente uma mulher chamada Dalila, usada pelos filisteus, que eram inimigos de Israel, começavam a querer saber qual era o segredo de Sansão, qual era o segredo de Sansão, qual era o segredo de Sansão. E Dalila foi fustigando, e em nome do amor feminino, em nome do amor, eu não sei se isso é amor, ela foi fustigando, foi torrando as paciências de Sansão, até que ele se amoleceu, ele não se policiou e entregou o segredo de Deus e foi vítima daquela mulher que não era mulher do povo de Deus, ele se misturou. Então, Sansão foi chamado de uma forma especial, capítulo 13, foi capacitado por Deus com uma força para ser vencedor. Irmãos, nós também somos revestidos da força do poder de Deus. Nós somos quando nós somos chamados, Deus nos capacita com a sua energia, com a sua força. A Bíblia diz que quando estivermos passando por angústias, o Espírito Santo estaria conosco. É que a gente não crê muito nisso, né? Então a gente chora, a gente se angustia, quando a gente geme, quando a gente está passando por dificuldades, e nós temos uma força, que é a força do Senhor, é aquela força que ele disse para Gideão: homem, vai na tua força e você vai ser vencedor. Na tua, isto é, na força que Deus estaria dando para Gideão, no caso. Ele foi capacitado por Deus, força para ser vencedor. Em terceiro lugar, eu destaco que Sansão contrariou seus pais. Quando você lê capítulo 14, verso de 1 a 4, ele ia passando por um lugar, passeando com seus pais, e disse: olha, eu gostei daquela mulher ali, eu quero me casar com ela. E era uma mulher que não era do povo de Deus, era uma mulher estranha. Juízes, capítulo 14, verso de 1 a 4. E o que nos chama a atenção é que aquilo era de Deus. Aquilo era de Deus. Deus usa pessoas diversas, não precisa ser dele, mas ele faz com que ela se torne dele. Balaão não era de Deus, e Deus usou Balaão. Ciro não era de Deus, Deus usou Ciro. Alguns reis da Babilônia, Nabucodonosor, não era de Deus, Deus usou Nabucodonosor. Deus usa pessoas que não são dele, mas o que é que não é de Deus? O que não é de Deus? Eu diria que Deus às vezes permite que Satanás nos prove, nos tente. E Satanás não faz nada bom, mas Deus permite, não para que nos mate, mas para que nós aprendamos. E Deus acabou usando aquela mulher. O texto diz, capítulo 14 de Juízes, verso de 1 a 4, diz que aquele casamento, eles não sabiam, os pais de Sansão não sabiam, mas aquilo vinha de Deus. Verso 3 vai dizer: seu pai e sua mãe se opuseram, não há uma moça sequer em nossa tribo, entre o povo, com quem você possa se casar? Por que é que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Disse o pai. Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. E seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que naquela época dominavam Israel. Irmãos, quando nós estamos a serviço de Deus, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. E o maior bem é a adoração e o cumprimento dos planos de Deus. Embora ele tenha contrariado seus pais, mas estava nas mãos de Deus. Em quarto lugar, ele fez alguma coisa que não devia ter feito. Ele compartilhou sua vida com estranhos a Deus, com pessoas estranhas, com filisteus outra vez. Ele compartilhou os seus segredos, capítulo 16, com uma mulher chamada Dalila,
que demonstrava, dizia que amava Sansão, e ela fez de tudo para descobrir qual era o segredo de Sansão, até que ele contou. E quando ele contou que o segredo estava nos seus cabelos, vieram os inimigos enquanto ele dormia, com a aquiescência, com a permissão da esposa, e cortaram-lhe o cabelo e ele perdeu as suas forças. Irmãos, só daqui eu tiro uma lição. Como nós corremos o risco quando nós compartilhamos aquilo que Deus nos dá, a nossa santidade, a nossa qualidade de santos. A Bíblia diz, Deus diz assim, sejam santos porque eu sou santo. E quando eu compartilho com o mundo, quando eu abro meu coração para o mundo e permito que o mundo me use conforme ele quer, eu posso passar por sérias dificuldades. Quem sabe passamos tantas dificuldades na vida porque nós baixamos a guarda da nossa santificação. Não podemos baixar a guarda, não podemos de jeito nenhum. Sansão baixou a sua guarda e compartilhou os seus segredos de Deus, e ele perdeu a sua força. Isso está no capítulo 16. Dalila acabou entregando Sansão, e Sansão furaram-lhe os olhos, prenderam-lhe e levaram para a prisão dos filisteus, e ele, por último, na sua morte, que é a quinta coisa que eu quero destacar, a quinta e última, na sua morte, certo dia eles estavam fazendo uma grande festa na casa do seu deus, Dagon, e levaram Sansão para brincar com Sansão. O seu cabelo já tinha recém-crescido. E capítulo 16, versos de 23 a 31, vai contar essa história de que Sansão disse, Senhor, orou a Deus, diz, me devolve a minha força, me dá a força, porque agora eu quero vingar esses filisteus. E ele voltou a fazer a vontade de Deus, e Deus usou Sansão, e morreram muitos filisteus que eram os inimigos de Deus. Em resumo, meus irmãos, se nós somos do Senhor, nós precisamos andar como tal. Se nós somos servos do Deus Santo, precisamos ser santos. O que é que nós precisamos mudar em nossa vida para santificar a nossa vida, para apurar o nosso toque espiritual, a nossa qualidade espiritual? Precisamos tomar cuidado com isso. O que é que anda atrapalhando a sua vida de santidade? Tira fora, arrependa-se, antes que você seja mal usado pelo mundo, pelo inimigo. Segundo lugar, não há como escapar do Senhor quando nós somos do Senhor. Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lanço fora. Se você é chamado pelo Senhor, santifique sua vida, porque o Senhor quer e vai lhe usar. Então não tenha medo. Se somos do Senhor, vivamos para o Senhor como Ele quer. Esse é o terceiro toque da minha conclusão. Se você se sente chamado pelo Senhor, deixa Ele agir. E faça o que e como Ele deseja que seja feito. Leia a história de Sansão, dos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes, diante dessa ótica que eu passei para você. E deixa o Espírito Santo falar a você e aplicar à sua vida espiritual aquilo que nós podemos aprender desse juiz israelita chamado Sansão. Deus te abençoe e te dê um final de semana abençoado. Deixa que o seu coração esteja sendo ocupado por pensamentos bons, positivos, pensamentos de vitória. Joga a depressão para fora. Lembre-se de um cântico antigo, se você não sabe, os mais velhos aí sabem, um cântico que vai dizer, joguei a tristeza fora, mandei ela embora do meu coração. Seja fiel ao Senhor, alegre-se no Senhor. Paulo diz, alegre-se no Senhor. Outra vez eu lhes digo, alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor
e que Ele te abençoe e te dê um final de semana abençoado. Deus te abençoe.